Buenas tardes, Globo Esporte está no ar, vem que hoje tem jogo decisivo do Atlético na Sul-Americana e eu vou te contar também, claro, novidades na história dos salários atrasados com os jogadores. Mas a gente vai começar com o Cruzeiro porque ontem teve um jogo complicado lá em São Paulo e o time do Leonardo Jardim não brilhou como nas últimas rodadas. Empate com o Corinthians em 0-0, mas é um pontinho importante na conta do líder. O torcedor foi pra ver o líder e o artilheiro. Caio Jorge, dá pra dizer que hoje é um dos 3 melhores atacantes do Brasil, não? Eu acho que não é mentira falar isso não, né? Não é exagero. Eu acho que ele tá mostrando em campo que ele tá fazendo jus ao título de artilheiro, de atacante. Mas acabou vendo o goleiro Cássio homenageado pelo ex-clube no telão do estádio. Foi a primeira vez do goleiro contra o Corinthians. Um dos máximos ídolos do Corinthians, né? E Cássio é um cara extremamente profissional e ele entrou em campo para vencer e para defender o Cruzeiro. E o goleirão impediu que o Cruzeiro sofresse gol em São Paulo. E quando a bola passou por ele... O ponto positivo do Cruzeiro no jogo foi a nossa zaga e nosso goleiro, Cássio, aí, foi muito bem na partida. No primeiro tempo, essa foi a única defesa na pancada do atacante holandês Memphis Depay. A zaga estava firme e justificou os números nesse campeonato. Em 16 partidas, sofreu apenas 9 gols. No ataque, faltou a competência do time que marcou 10 gols nos últimos 3 jogos antes do Corinthians. Foi a primeira vez que o Cruzeiro passou em branco desde a volta da Copa do Mundo de Clubes. Um pouco graças ao goleiro Hugo Souza, que impediu o gol nesse chute de longe do Caio Jorge. Mas fato é que não era mesmo a noite do artilheiro do Brasileirão. Ele furou de frente pro gol. Foi a primeira grande chance de gol desperdiçada. A segunda saiu depois da jogadaça com caneta e tudo mais do Kaique, que o Christian não conseguiu aproveitar. O Cruzeiro na primeira parte teve a situação do Christian e do Caio Jorge que a gente podia ter se adiantado no marcador. Nesse chute do Thales Magno, o Cássio viu a bola sair perto da trave esquerda do goleiro do Cruzeiro. O Kaique também tentou de longe, de perna direita, que nem é a boa dele. O Hugo Souza segurou com dificuldade. Aí o Memphis obrigou o Cássio a trabalhar mais 2 vezes em chutes quase do mesmo lugar. Na segunda, o Cássio mostrou muita elasticidade para buscar a bola, que entraria no ângulo. Aí veio o lance do Djalma. 44 minutos do segundo tempo. Desvio do Gustavo Henrique e o zagueiro argentino tirou quase em cima da linha. Mas ele praticamente fez um gol pro Cruzeiro ao tirar aquele gol do Corinthians ali em cima da linha. Foi maravilhoso, foi perfeito. 0-0 na Arena do Corinthians. Acaba por ser um empate, eu acho que justo, e é sempre um ponto fora de casa, sem sofrer golos e continuar a nossa caminhada. Pontinho importante num jogo fora de casa contra o Corinthians. Jogar contra o Timão lá em Itaquera nunca é fácil, então por isso o torcedor não precisa ficar chateado. Inclusive, o Leonardo Jardim comemorou a pontuação do time nas últimas rodadas. Conseguimos 10 pontos em 4 jogos, todos eles com o seu grau de dificuldade, e foi um desempenho extremamente positivo. Vamos dar uma olhadinha na tabela do Campeonato Brasileiro aqui, com o Cruzeiro na liderança com 34 pontos e a diferença para o Flamengo caiu para 1 pontinho aqui. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos, é um jogo atrasado contra o Sport. O Atlético está na 9ª colocação com 20 pontos. Ontem o Flamengo conseguiu... Alfa XL, mas faltou gol, Gão. Só que você tá feliz da vida, né? Tá na liderança. Bel, e primeiro vou parabenizar os torcedores cruzeirenses, a minha nação azul, que mostrou ontem uma fake news que foi revelada ontem, viu? Porque a torcida do Corinthians só canta quando eles estão no ataque. Durante toda a transmissão se ouvia a torcida do Cruzeiro cantando a plenos pulmões.
E o time do Cruzeiro não se abdicou do seu principal fator, que é você subir a marcação, prejudicar a saída de bola do adversário, forçar ele ao erro, mas é muito difícil você enfrentar também uma equipe tão tradicional como a equipe do Corinthians. Isso é um fato, gente, isso é verdade. Existem equipes tradicionais. A equipe do Corinthians é uma dessas equipes que estava jogando nos seus domínios. E aí, olha só, gente, a gente tem que falar de Lucas Vidalba, nós temos que falar de Kaique, nós temos que falar do Fabrício Bruno, temos que falar do Cássio, porque a nossa defesa, gente, é algo espetacular. No início do ano, você era muito contestado, agora com o Leonardo Jardim, pelo seu método de jogo, que geralmente sobe essas linhas, e aí só sobra realmente para o jogador dar aquele combate no 1 a 1, leva grande vantagem quando é o Fabrício Bruno, que é um cara que tem velocidade, que tem força, que impõe ritmo na partida também. Matheus Pereira também, ontem ele fez umas jogadas que eu fiquei pensando assim, cara, de onde que ele tirou esse pensamento, essa criação de fazer isso? E faltou realmente o gol do Cruzeiro. E o que acontece também é que os times já estão treinando para essa pressão do Cruzeiro, Exato, né, Hugo? Exato. Então já estão sabendo como é que o Cruzeiro joga, vai dificultar mais. Eles percebem que os 30 primeiros minutos do Cruzeiro são os 30 primeiros minutos, tipo assim, de muito sufoco em cima do adversário. Que é aquele momento que o adversário está estudando ainda o que fazer na partida e o Cruzeiro vai lá e não abdica de jogar e já força muito bem o jogo. O que acontece também é que, por mais que... Defesaça do Cássio aí, e aí a próxima jogada é essa jogada aí que o Lucas Vidalba, isso pra mim é um gol. Isso pra mim é um gol. Você voltar com um empate lá de São Paulo garantindo a liderança é um gol. O Vidalba tirar essa bola aí. E o camarada que dá raça, dá sangue mesmo, legítimo argentino que joga mesmo com a camisa do Cruzeiro. É esse tipo aí. A classificação, o Cruzeiro segue na liderança, o Flamengo ali encostado no Cruzeiro. Palmeiras com 2 jogos a menos, Flamengo com um jogo a menos, mas pro Cruzeiro se manter nisso é manter esse batidão. É ganhar dentro de casa, buscar um resultado bom fora de casa, que vai dar tudo certo se Deus quiser. Eu só quero frisar que nós temos um jogo a menos. Nosso Flamengo. Tá, claro. Né? Que é o que eu tô me apegando agora pro time dele não ser campeão. A bancada arco-íris, gente. Veste camisa de todo mundo pra poder lutar contra o Cruzeiro. Inclusive você tá comemorando aí com um monte de time nos últimos anos aí, quando consegue bater o Galo. Já faço o meu papel, que é a zoeira no programa, sabe, Rafael Lima? Mas torcer mesmo especificamente, eu não sou como você, que tem hiperfoco no Cruzeiro e a torcida atleticana. Já que o seu não consegue ganhar do Galo, ficou aqui comemorando de um monte de Esse gente. homem ainda tem que escalar, ele foi gol, mas mesmo assim, o senhor tá alegre e o Jardim também. O Jardim tá dizendo que esse empate foi justo. Um jogo equilibrado. Se eu pudesse dar uma nota mais ao Cruzeiro na primeira parte, teve a situação do Christian e do Caio Jorge, que a gente podia ter se adiantado no marcador. E na segunda parte temos essa situação do Vidalba, que foi a melhor oportunidade, na minha opinião, do Corinthians. Uma relva muito boa, mas que, sinceramente, deu uma velocidade ao jogo que os meus jogadores não estão habituados. Porque este tipo de relva, a velocidade do jogo é completamente diferente. E eu acho que a equipa não se adaptou bem. Houve alguns passes, algumas circulações que não foram como habitualmente nós fazemos. Tivemos alguns erros, principalmente de passe, na fase de construção. Mas o resultado acho que acaba por se aceitar, dentro daquilo que as duas equipas fizeram. O comportamento, o Corinthians é uma grande equipa, já jogou na sua casa, vimos isto, com certeza queríamos ganhar, os jogadores pretendiam ganhar, a equipa técnica, o clube, os fãs, mas no futebol temos que respeitar o adversário, acaba por ser um empate que eu acho que justo, e é sempre um ponto fora de casa, sem sofrer golos, e continuar a nossa caminhada. Gente, é necessário que a gente possa dar destaque, sem dúvida nenhuma, para jogadores como o Matheus Pereira, que ontem fez a bola circular muito bem. Teve uma jogada, umas 2, 3 jogadas que ele fez, que eu falei, mano, como que ele pensou nessa possibilidade? E a coisa quase aconteceu. Mas é necessário que a gente fale sobre 3 peças primordiais para essa defesa do Cruzeiro, tá espetacular. Fabrício Bruno, Vidalba e Cássio. Espetacular, principalmente porque o Vidalba ontem fez um gol tirando aquela bola em cima da linha no finalzinho do jogo, onde o Corinthians não merecia sair com a vitória. E seria muito injusto o Cruzeiro voltar com um resultado negativo lá de São Paulo.
Se eu falar pra vocês, foi uma partida espetacular do Cruzeiro? Não foi. Mas foi uma partida onde o Cruzeiro, mesmo não atuando da forma que a gente queria, ele não abdicou do seu estilo de jogo, que é criação, que é jogo ofensivo, que é diminuição de espaço. Aí, ó, isso que eu tô falando sobre essa bola tirada aí do Lucas Vidalba. De pressionar o adversário e complicar muito a vida dele. Agora é necessário também que a gente entenda que numa tabela planejada, você empatar um jogo contra o Corinthians fora de casa não é nenhum absurdo. Queria a vitória, mas é necessário que a gente entenda que agora o resultado primordial é a vitória dentro de casa no próximo final de semana, e quando enfrentarmos o Corinthians, se Deus quiser, ainda no topo da tabela, dentro de casa, a gente conseguir esse resultado positivo. Assim como a gente tem boas notícias, a Bebel e a Karina Pereira têm boa notícia para você também agora.